Prezados irmãos espíritas, mais uma vez estamos voltando à presença de vocês através do vídeo, dando continuidade ao nosso assunto, foi já por 2 vezes apresentado a vocês. Eu estou ainda na parte histórica de como a doutrina espírita evoluiu e cresceu na humanidade. Deixamos o Velho Testamento, o Novo Testamento, fizemos várias dissertações sobre a interferência do mundo espiritual com o mundo material. Hoje nós vamos começar a conversar com vocês desde 1848, porque os fenômenos espíritas explodiram exatamente a 31 de março de 1848 em Hydesville, nos Estados Unidos, com a família Fox. Eles tinham 2 filhas e as filhas eram sensitivas, uma de 14 e outra de 15 anos. E o certo é que a casa que eles alugaram, eles já tinham sido informados que era uma casa mal assombrada. Ninguém queria residir naquela casa, mas o pobre da família Fox era pobre. E o preço era acessível. Então eles alugaram, foram morar. Na primeira noite foi tudo em paz, mas na segunda noite começaram a se ouvir pisadas fortes, abrimento de mesas, de janelas, pancadas. Isso foi evoluindo, as meninas não ficaram amedrontadas, pelo contrário. Tentaram saber o que era aquilo e começaram a fazer perguntas como se fosse uma entidade do mal. E como? Eles não tinham como conversar, eles não entendiam de nada sobre da intervenção do mundo espiritual e as técnicas para conversar com essas entidades. Elas então resolveram tentar, se era possível, pelas pancadas. E elas começaram a falar em voz alta: é uma pancada e tal. E o certo, para encurtar a história para vocês, elas conseguiram. Porque tem muitos fatos históricos aí durante esse período que eu não vou narrar agora, porque não nos interessa. E ela então conseguiu saber que aquelas pancadas eram provocadas pela alma de um mascate que tinha sido assassinado ali naquela casa, e o corpo dele foi sepultado na parede, para que as autoridades, a polícia, não descobrissem. E ele então, naquela época, dizia que aquela casa era dele, ninguém iria jamais morar ali. E o certo é que elas conseguiram todas essas informações, cavaram um buraco na parede e encontraram o esqueleto. Quer dizer, a primeira comprovação mediúnica positiva através das pancadas. Daí nós vamos partir para toda a Europa, que foi sacudida de ponta a ponta pelos fenômenos das pancadas, das levitações. E poucos foram aqueles que se aventuraram naquela altura a saber a procedência. Outros, como na França, fizeram isso como uma brincadeira. Um chá à tarde, faziam as mesas dançarem, levitarem, depois tinha lá bolos, biscoito. Era um chá, era um encontro de brincadeira que era feito pelas jovens, pelos os senhores naquela época. E esses fenômenos tomaram toda a periferia de Paris. E tinha um senhor chamado Fortier, conhecedor de magnetismo, que esteve muitas vezes em sessões de magnetismo com o senhor professor Rivail. Então foi à casa dele pedir socorro. Professor, eu vim aqui porque há algo que está atormentando a minha cabeça. O que é, Fortier? É porque eu estou frequentando umas reuniões em que as mesas falam. Aí disse: Fortier, não continue não, porque eu não acredito que uma mesa que não tem cérebro para pensar e nervo para sentir possa
falar com as pessoas e andar e levitar. Eu não acredito. Lá com essa conversa para que eu não vou perder meu tempo com essas brincadeiras. Mas o forte de eu continuo em cima, persistindo, até que um dia, hoje eu vou apenas para agradar o meu amigo, para ele me procurar mais. E foi para a reunião. Nessa reunião, ele sentou-se na última fila, porque no meio do trabalho ele ia embora, porque ele ia ficar assistindo aqueles espetáculos. Mas durante os espetáculos, ele ficou impressionado com o que viu. Foi para sua casa muito impressionado, preparou um alfabeto, colocou no seu bolso, e na reunião seguinte, já sentou-se na primeira fila. E na hora que os fenômenos começaram a acontecer, que a mesa começou a levitar, ele passou a mão por debaixo. Eu senti alguma coisa empurrando na mesa. Passou a mão por cima, que podia ter sido um cabo, alguém puxando. E não existia nada. Aí as moças passaram as perguntas através das batidas, das respostas através das pancadas de perguntas e respostas. E, para encurtar muito, para não avançar muito, o próprio senhor, o professor Rivail, a partir daquele dia, mudou todo o comportamento de investigação daquilo que estava ocorrendo. E como ele tinha um alfabeto, este alfabeto começou a vir pensamentos de coisas estranhas, que ele não sabia o que era, dizendo como ele devia proceder. A princípio que ele colocasse um lápis na mão das meninas, em vez de elas colocarem as mãos sobre os objetos, colocaram um lápis. E distribuiu vários de papéis. Mas, por enquanto, não saiu nada. Ele tentou amarrar um lápis numa cestinha, colocou as mãos em cima, saía escrito aquilo ali, mas era tão ilegível que ele não estava conseguindo levar à frente as suas experiências. Até que uma daquelas escritas mandaram que ele desse papéis e pedisse às meninas para colocar aquela caneta na mão e, se qualquer coisa que ela sentisse, saltasse o braço para poder escrever. Aí, sim, a partir daí veio a psicografia. E foi através dessa psicografia que os espíritos começaram a falar sobre o seu destino do outro lado da vida. Sofrimentos, espíritos sentindo remorsos, espíritos falando de vingança, enfim, muitos fatos eles revelaram. E isso o professor começou a anotar, até que conseguiu 518 perguntas e respostas. E ele resolveu então, a partir daquele dia, editar um livro, que colocou o nome de Livro dos Espíritos. E fez uma reunião pública. Ele era um homem conhecido, que ele chegou até a reformar o ensino francês, no dia 18 de abril de 1857, compareceram mais de 1.500 pessoas, entre padres, entre protestantes, professores, materialistas, todos queriam saber o que o professor ia apresentar. Ele era um homem muito respeitado na França. E quando ele apresentou o Livro do Espírito e fez um histórico como ele apareceu, se revoltaram, muitos se revoltaram. Muitos foram para a tribuna, fizeram artigos dizendo que aquilo tudo era mentira, que aquilo ali tudo era fantasia. Mesmo assim, ele continuou as pesquisas e chegou a publicar a segunda edição, em 1860, com 1.019 perguntas e respostas. A partir daí, estava a doutrina espírita iniciando seus primeiros passos no mundo. Porque ele, na sua apresentação do Espírito, eu acabo de descobrir uma outra humanidade, uma humanidade espiritual, onde as pessoas que morrem aqui na Terra, suas almas, vão viver por lá. E elas levam consigo todos os seus sofrimentos, levam tudo isso. Por isso que elas chegam aqui chorando, desesperadas. Ele fez tudo isso. A partir daí, não só grandes filósofos da época se interessaram, como cientistas também.
o mundo científico se interessou para poder provar que tudo era mentira. Entre eles, a grande Academia de Ciências da Inglaterra, que tinha mais de 50 pessoas participando, tinha pessoas notáveis ali, que quiseram então fazer um tratado para poder, de uma vez por todas, sepultar esses famosos fenômenos que o senhor Hipólito Indenizado de Goiás havia feito através dos seus livros, do primeiro livro e do segundo livro que ele apresentou. E daí começaram a surgir centros espíritas por todos os recantos de Paris. Com essa nova descoberta, com esse novo advento de uma nova era, que os mortos podiam conversar com os vivos, muitos se apresentaram. E o professor fez muitas conferências. Resultado é que daí começaram a aparecer os grandes grupos e as mediunidades começaram a tomar outros caminhos de grande importância na época. E como nós estamos falando hoje de fatos espíritas para vocês, lembrar aos companheiros que depois das Irmãs Fox, depois do lançamento do livro dos Espíritos, apareceram notáveis homens, que nós vamos citar alguns, que vocês, se quiserem, existem os livros, porque nós temos esses livros em nossas mãos. Primeiro, Allan Kardec, que publicou 6 livros ao mesmo tempo, porque o que é o Espiritismo, ele colocou, não era um livro, era um livreto, mas importantíssimo para aqueles que estavam ensinando a doutrina espírita. Então, a primeira grande coleção sobre o mundo dos espíritos para apresentar para Allan Kardec. Depois veio William Crookes, que pediu à corte de ciências inglesas para investigar. Durante todo esse tempo, ele apresentou como autênticos os fenômenos e a intervenção das almas no mundo material e publicou um livro. Publicou um livro, Fatos Espíritas. Neste livro ele faz uma descrição completa de todos os fenômenos, que na próxima vez que nós tivermos que contar com vocês, nós vamos explicar como se processam esses tipos de fenômenos. Quais são as pessoas que são portadoras desses fenômenos para provocar o aparecimento ou a materialização de pessoas que já morreram. E o porquê que acontece isso? Quais são as energias que levam elas a aparecer? No próximo vídeo nós vamos apresentar isso para vocês. Depois do William Crookes, que é o livro que eu já disse, Fatos Espíritas, tivemos Alexandre Aksakov, contemporâneo também desta época das investigações, e frequentava assiduamente as investigações provocadas por William Crookes. E um dia, ele chegando numa reunião desse tipo, resolveu, hoje eu vou desmascarar essa reunião. O que ele fez? Esperou que fechassem as luzes, que ficava só uma luzinha acesa. A médium estava lá, deitada numa cabine, numa cama, e ele ficou ali de sobreaviso. Quando todos estavam naquele momento, cabeça baixa, naturalmente, fazendo as suas irradiações, suas meditações para que os fenômenos ocorressem, ele viu o espírito de Yolanda passeando na sala, que era a entidade que se comunicava materializada. Ele correu, foi até a cabine, adentrou e viu, naturalmente, o vulto da médium deitada, porque é claro que não foi o corpo dela. O que eles tiraram do corpo dela foi energias. E essas energias foi que provocou, que chama-se ectoplasma, foi que o espírito utilizou para a formação de um corpo temporário para se apresentar diante das pessoas. E o nosso Alexandre Aksakov, que era russo, resolveu então desmoralizar. Quando ele colocou a sua mão sobre o tórax da média e apertou, atravessou tudo, que ela estava completamente desmaterializada. Ele voltou correndo, sentou-se lá na sua cadeirinha e ficou calado. Voltou para a Rússia e publicou um livro. Um livro que eu aconselho vocês a lerem. Um caso de desmaterialização.
dizer que ele escreveu um livro sobre a sua grande experiência e outras experiências que o levaram a aceitar a interferência do mundo espiritual no mundo material. Então, depois nós tivemos outro grande investigador, que foi Charles Richer. Charles Richer apresentou um livro, A Grande Esperança, quer dizer, mostrando para a humanidade que um futuro estava se aproximando e que todas essas ideias de medo da morte iam desaparecer. Por isso que o livro chama-se Grande Esperança. Depois nós tivemos um outro, já contemporâneo, que é Hermínio C. Miranda, que escreveu um livro sensacional, onde ele toca em todos os assuntos da mediunidade, Memórias e o Tempo. A seguir nós tivemos Hernando Guimarães, que agora escreveu um livro, que eu estive assistindo essas investigações lá em São Paulo, quando eu estive em 1965, e ele me convidou para assistir às experiências. E lá eu assisti até 3 horas da manhã às experiências promovidas pelo Hernando Guimarães, e ele então me doou 2 livros psicografados. Entre eles nós temos Teoria Corpuscular do Espírito, profundo, muito profundo, mas recebi no término das experiências naquele dia. Temos ainda outro livro que vocês poderiam ler, se for possível, é o livro chamado No País das Sombras, de Madame de Esperança. Esse livro também é notável. Eu estou citando alguns, que tem muito mais, porque eu tenho muito mais livros em todos esses assuntos, mas citei alguns que vocês poderão procurá-los e leiam com atenção, e vocês vão verificar que a doutrina espírita passou por um processo científico profundo de investigação, que nenhuma religião do mundo passou por esse processo, para provar a existência do espírito e sua comunicação entre os vivos. Entre esses destaques, eu apenas quero ainda dar alguns aqui para poder, uma das coisas mais importantes da doutrina espírita, apresentada por Allan Kardec, da sua justiça, os princípios básicos da doutrina espírita. Primeiro, Deus. Segundo, a evolução. Terceiro, a reencarnação. Quarto, sobrevivência da alma. Quinto, comunicação dos espíritos. Sexto, lei de causas e efeitos. Sétimo, pluralidade dos mundos habitados. Então, vocês veem, são os princípios básicos da doutrina que hoje nós esposamos. E trouxe isso para vocês como fundamento para que vocês, os caminhos que vocês têm que seguirem para alicerçar a fé de cada um. Sem leitura vocês não vão chegar a canto nenhum, só porque vão assistir uma palestra. Palestra não nos traz a solidez da nossa fé, não. Assim, meus queridos amigos e irmãos espíritas, estaremos voltando no nosso próximo programa, trazendo para vocês agora muita coisa sobre mediunidade. Seremos apresentar como se desenvolve os médios, como se promove reuniões para entrar em contato com o mundo espiritual. Paz e saúde, muito obrigado.